o tema é A Mulher por Trás do STF, com a ministra Carmen Lúcia, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal na gestão de 2016 a 2018 e é ministra do STF desde 2006. Essa palestra está acessível em Libras e antes da gente começar, eu vou falar um pouco sobre a história da ministra Carmen Lúcia, que é mineira de Montes Claros, jurista, professora, magistrada atual, ministra do Supremo Tribunal Federal, tendo sido presidente dessa corte do Conselho Nacional de Justiça de 2016 a 2018. Também exerceu a função de ministra do Tribunal Superior Eleitoral de 2009 a 2013, presidindo-o de 2012 a 2013, tornando-se a primeira mulher a fazê-lo. Eu estou aqui nesse momento com a Gisele Ferreira, que é curadora do Flipossos, e vai dar as boas-vindas e a gente vai conversar com a ministra, né, Gisele? Isso mesmo, Calu. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui nesse palco falando com uma pessoa que eu tenho profunda admiração. Né? Uma honra imensurável ter a ministra aqui. Obrigada, ministra. Que honra, num dia tão especial como esse. Receber a senhora nesse Flipossos virtual é absolutamente fantástico. Não, eu fico muito feliz. Muito honrada e tenha certeza, eu queria estar pessoalmente na Flipossos e, se Deus quiser, em outras ocasiões estaremos. Se Deus quiser, ministra, é uma alegria saber que a senhora pôde estar com a gente num dia tão atípico, num dia tão confuso. Como é que a senhora conseguiu, apesar de toda essa loucura do dia de hoje, que lhe compete diretamente ao trabalho que a senhora exerce, a senhora poder ter tirado esse tempinho para nos honrar com a sua presença, ministra? Gisele, primeiro, mais uma vez, agradecendo por ter tido meu nome lembrado pelos senhores organizadores da Flipossos. Para mim, primeiro, é um espaço em que a gente tem que conversar mesmo, porque estamos num momento, e todos os dias são dias difíceis e complicados nessa pandemia e neste pandemônio que estamos tendo nessas transformações do mundo, e é preciso que a gente, mesmo num dia de eleições, mesmo num domingo 15 de novembro, em que as pessoas nem lembram que é a comemoração também da República, que a gente tem um espaço para ter essas conversas. E, portanto, eu acho que o que conta mais na vida é exatamente esta prosa que, quando os senhores promovem eventos como esse e dão espaço para que a gente possa refletir, conversar, é um pouco também um exemplo para todo mundo voltar a conversar, a se falar, enfim, a se entender, a se comunicar no sentido mais próprio, de ser com o outro, né, de ser uma comunicação, quase uma união com o outro. E por isso, esses espaços têm de ser criados mesmo e não podem deixar, seja o dia que for, de ser devidamente cumpridos. Com certeza, a senhora deve ter tido muito trabalho hoje também, né? Para acompanhar tudo isso. Como é que a senhora está vendo essas eleições no Brasil, dessa vez, depois de tanta coisa ter acontecido no país e está acontecendo ainda? Como é que a senhora está enxergando as eleições de hoje? Como é que a senhora está sentindo? Acho que o Brasil sempre dá um exemplo, Gisele, de que o brasileiro é capaz de, com todas as dificuldades, se apresentar num momento como esse para uma participação em que ele fala democraticamente no exercício da sua liberdade, em que pese as dificuldades, em que pese nós termos que depois fazer uma avaliação. Houve um comparecimento menor, por exemplo, das pessoas que eram consideradas e são consideradas grupos de risco. Há uma necessidade maior de a gente atentar para situações como essa que estamos vivendo no mundo, em que é muito difícil mesmo, porque tudo é inédito, e não são só as respostas que têm que ser novas, as perguntas que nos foram postas humanamente, socialmente, culturalmente, juridicamente, neste ano de 2020, são perguntas novas, porque a gente vinha um pouco, talvez soberbamente, excessivamente orgulhosos, nós humanos, de acharmos que a gente tinha um controle das coisas. Exatamente. Primeiro, isso é uma ilusão mesmo, né, Gisele? A vida tem o imprevisível permanentemente. Sim. O que nós não imaginaríamos e não tivemos em conta era a possibilidade de uma pandemia
nos fazer confrontar com todo o nosso modelo de vida, modelo de convivência ou de não convivência, as instituições, como elas funcionavam. E nós construímos, a humanidade se construiu muito no sentido da possibilidade de estarmos presentes, darmos presença. A democracia é isso, o cidadão apresentar-se. E hoje, não fosse a tecnologia, nós não teríamos nem possibilidade de estarmos juntos e levando adiante os serviços públicos e as possibilidades de as pessoas participarem como tem de ser. Então, eu acho que todas as dificuldades, o Brasil sempre dá este exemplo. Eu presidi as eleições municipais de 2012, portanto, a penúltima, antes da última, que foi 2016, e da de hoje. O número de eleitores que nós temos e que vão às urnas no mesmo dia, e principalmente o número de candidatos, quando a gente corrige isso fora do Brasil, as pessoas normalmente corrigem. Não, a senhora falou, na eleição que eu presidi, eram 483 mil candidatos, 500.000 quase de candidatos. Meu Deus. E quando eu falei isso com a ministra Sotomayor da Suprema Corte Americana, ela disse, não, 500 candidatos. Não, senhora, 500.000 candidatos. Este ano não é diferente, né? Até o número é mais elevado. O número de eleitores, mais de 140 milhões de pessoas indo às urnas ou podendo ir às urnas, numa pandemia, é a quintessência dos problemas. E, no final do dia, nós chegamos em paz. Né? Com um pouco mais de demora, talvez, para todos os resultados serem apresentados, como foi há 4 anos, mas tudo isso também porque temos outras realidades paralelas, as fake news, a desinformação, então o sistema tem que estar muito mais seguro, por isso ele se faz, às vezes, um pouco menos célere do que normalmente, porque nas eleições de 2012 eu consegui dizer ao Brasil do resultado das eleições 2 horas e 13 minutos depois. O Brasil sabia dos seus prefeitos. Então, dessa vez não vai ser em 2 horas, não foi, porque nós temos estas outras circunstâncias, como essas, de a gente temer os ataques de hackers, por isso mesmo, tem uns cuidados maiores, isso tudo pesa no sistema tecnológico, mas nós vamos chegar ao final do dia com um resultado absolutamente coerente com o que é a finalidade, garantir ao eleitor e às urnas fazer sua escolha livremente e ter o resultado, e no início do ano, então, nós temos os nossos prefeitos novos. Agora, ministra, a senhora não acha que essa pandemia também ela acabou virando uma bandeira política para muitas pessoas, para muitos prefeitos, governadores? Eu acho que as pessoas confundiram um pouco e talvez as eleições e o resultado das eleições eles sejam bastante diferentes daqueles que seriam se tivesse tudo acontecido normalmente. O que a senhora acha que pode ter influenciado essa pandemia no resultado? O que pode influenciar no resultado geral das eleições no Brasil? Eu acho que pode ter algum impacto, claro, no sentido de, primeiro, o cidadão saber o que ele precisava, o que ele desejava que fosse a resposta dos serviços públicos em geral e dos serviços particulares, o comércio, que precisou com certeza sofreu por causa do distanciamento que era necessário, que é necessário ainda, a pandemia está aí, não temos vacina, enquanto não tivermos, o isolamento é necessário, o distanciamento, tanto quanto possível, é necessário. Não acabou a pandemia, de jeito nenhum. Nós estamos vendo cada vez mais as coisas acontecerem. E tudo isso, portanto, Gisele, nos põe de frente com a realidade. Durante este ano, nós vimos com muita frequência os cidadãos reclamarem, ora porque queriam uma coisa, ora porque queriam outra, e os prefeitos tinham que dar resposta, os governadores também. Isto, por si, já determina um tipo de escolha que o cidadão faz. O mau uso que tenha sido feito por alguns
eventualmente, ou não tão eventualmente assim, são graves, porque aí ele dá com a fragilidade do outro. É a pessoa que precisa de tratamento e que não teve, ou a pessoa que achou que não precisava do distanciamento e, portanto, investe-se contra isso, mas tudo isso também faz parte do processo político, porque se não fosse a pandemia, o cidadão brasileiro, e apenas para ficar naquilo que é o nosso quintal, sou cidadã brasileira, sou servidora pública no Brasil, mas é um pouco o que a gente está vendo no mundo todo, essas reações dos cidadãos, das instituições, de empresários, tudo isso para dizer assim, o que nós estamos vivendo é o que no dia a dia a gente vive. Quem tem uma rua sem calçamento, e até hoje não conseguiu que o prefeito da sua cidade tomasse uma providência, também reage na hora do voto. O voto é para isso mesmo, é para ele dizer que não está satisfeito, é para ele dizer que quer que melhore. O cidadão quer se apresentar e não apenas se fazer representar. E ele faz isso no momento do voto. Então, se não fosse a pandemia, seria por outras circunstâncias, principalmente em cidades menores, eu que conheço bem o interior, sei disso, que o cidadão lá reclama de, eu queria mais postos de saúde, a escola não está em boas condições, eu preciso de ficar numa fila todo início de ano para que meus meninos tenham a escola. Então, tudo isso é realidade com a qual depara o tempo todo no processo político o cidadão e quem se apresenta como candidato. Agora é que nós tivemos algo que é um bloco de preocupações, de ocupações, de problemas, e tudo isso tem um reflexo no processo eleitoral. Mas se não fosse, seriam as outras agruras da vida, as outras dificuldades, os outros problemas e as outras conquistas contando. Nós fazemos nossas escolhas a partir disso. Sim, é verdade. Nossa, tá tendo um fogaréu. Nossa, não sei se a senhora está conseguindo ouvir, mas aqui em Poços agora está até atrapalhando a nossa audição. Sim. Está tendo fogos de artifício aqui, muitos, muitos, muitos. A gente está agora, né, recebendo aí em todo o Brasil, ministra Carmen, os resultados, né, Gisele, das eleições principalmente as eleições aqui de Poços de Caldas, né, as eleições aqui de Poços. Começam a chegar os resultados reeleito. Manifestações. Exato. Com certeza. Ministra, e falando em manifestações, né, a senhora tem duas frases que acho que contam um pouco sobre a sua história e sobre a sua visão a respeito do que é o nosso país. Em uma passagem em 2015, quando havia uma discussão sobre a autorização de biografias não autorizadas pelo país, incluindo aí a do Roberto Carlos, a senhora citou a Constituição quando disse: "Cala a boca, já morreu. Quem disse foi a Constituição." Em um outro momento polêmico, sobre células embrionárias, autorização ou não de pesquisas, a senhora foi confrontada a respeito da sua religião. E a senhora disse: "A Constituição é a minha Bíblia. O Brasil é minha única religião." São frases que marcaram a história e que deixam muito à mostra como a senhora consegue ser concisa e, ao mesmo tempo, clara com as suas opiniões. E falando em Constituição, ministra, o que a senhora falaria para a gente sobre a possível reforma da Constituição? Qual é a sua visão a esse respeito? Primeiro, eu acho que a Constituição se põe como possível de ser modificada permanentemente. Toda Constituição, mesmo a nossa, que é considerada uma Constituição que tem um processo específico para mudança, não pode ser mudada como se fosse uma lei ordinária, prevê a sua forma de mudança naquilo que seja necessário, porque o direito é dinâmico, o direito é da vida, se põe para a vida, e eu canso de explicar assim: se a roupa que a minha bisavó usava não é o modelo de roupa que eu uso, se a roupa que a minha mãe usava não é o modelo que eu uso, e os meus sobrinhos acham que a minha roupa é careta, não é mais o jeito que eles usam, por que a ideia de justiça, que se traduz numa norma, mesmo numa lei constitucional, teria que valer para o meu avô, para mim e para os meus sobrinhos netos? Não precisam. Por isso, o direito
cria as possibilidades de mudar. Muito mais democrático é o direito quando a ideia de justiça está em aberto para o povo que eu digo, não o ícone povo, não o conceito abstrato. Nós, cidadãos, podemos dizer, isto aqui que vale antes, nós não acreditamos mais. Então, naquilo que nós acreditamos como sendo justo, para nós precisa de mudar. O que é a Constituição? Uma lei. Não é aviso, não é proposta, não é sugestão, é lei. É a lei fundamental, é a lei mais importante, é a lei que dá fundamento a todas as outras. Então, nesta lei, eu tenho o estatuto jurídico básico do que é justiça para o povo brasileiro. E esta ideia, na sua essência, se mantém íntegra. Portanto, não se cogita de outra Constituição. Ou uma nova Constituição é feita apenas quando há uma ruptura institucional e que o povo quer e vem uma revolução num processo evolutivo. Nós não temos isso no Brasil. Nós temos uma Constituição que o mês passado comemorou 32 anos de vigência, ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988, e, neste sentido, o que nós temos é uma Constituição que, se em um outro ponto precisa de mudança, e várias vezes precisou, ela mesma diz como será mudada. Até aí, não há nada de novo, é assim no mundo inteiro, no mundo democrático. O que não se cogita, e não é possível cogitar, na minha compreensão das instituições e das coisas, é de nós resolvermos que essa Constituição, por exemplo, tem muitos direitos e, por isso, precisaria de ser mudada. A Constituição é isso mesmo, um estatuto de direitos. E o Brasil sempre teve muitos direitos para poucos, para os ricos, para os que podiam, e muito poucos direitos para os cidadãos. Por isso, Ulisses Guimarães, na tarde de 5 de outubro de 1988, falou que ali estava a Constituição cidadã, a Constituição que pensa o cidadão, que entrega ao cidadão os seus direitos, reconhece os direitos de todas as pessoas, assegura o cumprimento desses direitos. Claro, a cada direito corresponde um dever e uma responsabilidade com o outro. Esta pandemia está nos mostrando isso. Não é porque uma pessoa acha que é imune, ou, no meu caso, que fui acometida da Covid, em princípio me dizem, a senhora está, durante alguns poucos meses, pelo menos, com um índice de imunidade, e por isso eu vou submeter outras pessoas a qualquer risco, e por isso uma outra pessoa submete o outro ao risco, quer dizer, a responsabilidade com o outro está nesse sistema de normas que assegura direitos humanos, direitos fundamentais. Isto não se propõe a mudanças nesse momento. Isto é um marco civilizatório, isso é uma conquista de muitas gerações. E, por isso mesmo, eu acho que mudanças são sempre bem-vindas e possíveis. A Constituição, como disse um dos fundadores do constitucionalismo moderno, que é dos norte-americanos, ele dizia, a Constituição não é a Arca de Noé, sublime demais para ser tocada. O que ela não pode é ser banalizada, eu diria. Então, cogitar-se de ter outra Constituição, sendo que nós não precisamos no Brasil, neste momento, e nem se cogita de uma outra ordem de justiça no sentido do que é justo para a sociedade, não tem o menor sentido, nem é legítimo, porque aí seria um ou outro interesse dominando o que foi aquela construção da sociedade brasileira que desagou. Isso não é Beagle Music. Que desagou na elaboração dessa Constituição. Agora, ministra, deixa eu aproveitar essa informação sobre a Constituição e dizer para a senhora e perguntar para a senhora o seguinte: a senhora acha que a Constituição, no momento atual que a gente vive da política do Brasil, ela está sendo pouco usada para definições e de posições agora que a gente gostaria que fossem tomadas, principalmente em relação ao governo federal? Não, eu acho que ela está sendo cumprida, acho que eventuais descumprimentos, desbordamentos, contrariedades a ela são questionadas e levadas ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem atuado, o Supremo Tribunal Federal tem atuado, e o que nós temos, talvez seja bom lembrar a celebérrima frase de Montesquieu, que é de 1748, mas que continua sendo a base dessa estrutura democrática, que é o modelo de Estado que nós temos no mundo.
que é todo poder vai até onde ele encontra limites. É preciso que o poder ponha limites no poder, e nós fazemos isso pela Constituição. Então, eventualmente, Exatamente. alguém tentar descumprir a Constituição, não é problema se eu tenho juízes que fazem valer a Constituição. E a Constituição mesmo estabelece em seu artigo 101 que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. Por isso, mesmo as minorias, aliás, principalmente as minorias, vão ao Supremo com tanta frequência, e talvez a senhora já tenha ouvido falar com muita frequência que o Supremo é ativista, que tem um ativismo judicial, que tem excesso de processos. E eu digo, há excesso de processos porque há excesso de pessoas, portanto, também em conflito com a Constituição ou com o direito, e principalmente nos litígios entre as pessoas, resolve-se pelo Poder Judiciário, não pela força. Então, acho que a Constituição está sendo cumprida. Acho que a circunstância de nós termos tantos questionamentos é exatamente porque, na dúvida sobre se aquele comportamento se contém nos limites do que a Constituição estabelece ou não, questiona-se o Poder Judiciário, leva-se ao Poder Judiciário para que ele dê a resposta. Mas ele tem cumprido, acho, o seu papel. Ministra, e em muitos momentos da história recente do nosso país, foi o STF, foram as decisões judiciais que definiram também essa história, né, que a gente está contando e, pelo menos, assistindo. Em 2018, a sua decisão foi considerada decisiva para a prisão de Lula, por toda a imprensa, por toda a opinião pública do país. O que a senhora tem a dizer a respeito daquele momento, diante, né, da Constituição e das leis que se fizeram valer? Em primeiro lugar, aí é um equívoco bem grave. O que foi posto na Constituição, para julgamento no Supremo Tribunal, não era prisão de uma pessoa, era se o Supremo interpretava, como vinha interpretando desde 2016, a possibilidade de qualquer pessoa, e não uma pessoa especificamente, poder ser presa, nos casos de ter sido condenado por um juiz de primeira instância e depois por um tribunal, e começar a cumprir a pena. Porque há uma indagação de matéria constitucional, que a Constituição estabelece que ninguém poderá ser considerado criminalmente condenado antes da sentença, a gente fala transitar em julgado, quer dizer, antes do processo acabar. Em 2009, esta matéria foi levada ao Supremo, e o Supremo decidiu, por maioria, que não poderia. O Supremo, tradicionalmente, no Brasil, se cumpria desde a primeira instância. Condenou alguém em primeira instância, a pessoa podia recorrer, mas ela começava a cumprir a pena. Na década de 70, houve uma mudança de lei só para depois de segunda instância, ou seja, depois que fosse confirmado por um tribunal a condenação. Em 2009, isto foi levado ao Supremo, e, como é no mundo inteiro, democrático, se chegou à conclusão que a pessoa continua, se perguntava isso, a pessoa pode continuar a recorrer, mas já começar a cumprir a pena de prisão, se condenado, e eu fiquei vencida, eu, juntamente com a ministra Hélio, com o ministro Joaquim, com o ministro Menezes Direito, nós achávamos que podia, 7 ministros achavam que não podia. De 2009 até 2016, o Supremo mudou a jurisprudência dele e disse, não, só depois do processo terminar. Em 2016, isto foi levado de novo, e aí, por 6 votos a 5, voltamos à jurisprudência tradicional. Então, não era no caso nem do ex-presidente, nem de ninguém, era em outros casos. Como eu era o último voto, eu era presidente, se atribui muito aqui, eu é que teria, não, e os outros 5 votos, porque um voto sozinho em 11 não faz a decisão. Na verdade, o que aconteceu foi isso, eu não opinei sobre prisão específica de ninguém. O que foi posto foi exatamente essa circunstância. Mas você tem razão, sempre fica a história de quem é o presidente, e é no presidente
né, que se centra a decisão final que é proclamada por ele. No caso, foi por mim. Ministra, obrigada pela sua resposta. Realmente é muito, muito importante para a gente saber entender disso. realmente o que aconteceu, né? Para De forma muito esclarecer, prática. é isso. Como na sequência, um juiz de primeira instância dá uma prisão, deu a prisão para várias pessoas, mas claro que para uma pessoa da importância histórica, social, política do ex-presidente Lula, que é uma figura muito enorme do ponto de vista social e político, e de enorme importância para a história do Brasil, claro que conjuga-se aquilo com o que era a interpretação dada pela matéria pelo Supremo. E por isso é que é tido como sendo a matéria do Supremo, não foi. Então, eu agradeço também por poder esclarecer. É muito bom. Ministra, trazendo um pouquinho para o universo do motivo ao qual nós a convidamos para fazer parte desse festival literário, desde o ano passado nós entramos em contato com a senhora, com a Emília, com todo o pessoal do gabinete, e esse ano o festival literário não foi possível ser realizado de forma presencial, como todos sabemos, mas eu fiz questão de mantê-la na programação, para a gente tirar um pouquinho da senhora o motivo do tema do festival esse ano, que é Mulher e Literatura da Poesia ao Poder. A senhora, o primeiro livro que a senhora escreveu foi O Princípio Constitucional da Igualdade. E a gente sabe que a senhora, sendo mulher, uma mulher no poder, com atuação tão preponderante dentro da política e do Judiciário Nacional, como que é viver esse momento como mulher e por tudo que a senhora já passou? A senhora já disse que muitas vezes a senhora era considerada invisível dentro do Supremo e pouco ouvida, né? Como que foi essa experiência e como que a senhora faz até hoje para se impor como mulher num ambiente que é absolutamente masculino e machista? Olha, em primeiro lugar, eu acho que não é, e eu sempre tenho essa preocupação de contextualizar. Nós somos uma sociedade machista. Nós somos uma sociedade na qual a mulher, na literatura mesmo, que nós tivemos desde sempre, mulheres de inegável importância. Um dos 7 livros, eu tenho 7 livros que eu carrego, eu falo assim, onde eu vou, os livros vão comigo. Um deles é da Cecília Meirelles. O Romanceiro da Inconfidência, para mim, é uma obra que fala ao ser humano de qualquer lugar do planeta e honra. É pouco falado, talvez já me disseram, porque é pouco divulgado. Sim, mas nós temos, primeiro, em português, claro, isso sempre dificulta um pouco para a divulgação mundial, mas nós temos uma dificuldade em geral. Mesmo quando a gente fala, por exemplo, de arte, de música, que eu adoro, e que no Brasil as maiores cantoras que também representam o universo feminino, muitas vezes contam das dificuldades que tiveram para se mostrar. Agora, imagina isso num espaço que é muito mais libertário, porque a arte é transgressora e libertária pela sua essência. Entretanto, nós temos na literatura a possibilidade de você livremente falar, se expressar, criar, e na Academia Brasileira de Letras, antes de Raquel de Queiroz, nós não tínhamos mulheres. Exato. Quer dizer, a Academia Brasileira é de letras, e não tínhamos. E ainda chegamos, né, antes da França, porque Marguerite Yourcenar, que foi a primeira mulher, foi depois da Academia Brasileira. Para ver como que, numa sociedade machista como esta que nós vivemos, Ocidente, Oriente, a dificuldade da presença da mulher em todos os espaços extramuros do lar, além dos umbrais da porta de casa, são difíceis. Porque construiu-se, e eu sempre digo, Gisele, assim, nenhum de nós é tão ingênuo para supor que foi tudo acaso, não foi nada acaso. É que se quer a contenção, a concentração do poder nas mãos dos homens. Então, a mulher representou, desde a antiguidade, a coisa que podia ser dominada,
as religiões colocam, e continuam colocando em grande parte a mulher como um pecado, nós somos culpadas de pecado antes de nascer, né? O batismo é para nos livrar de um pecado que foi cometido por uma mulher, e tudo isso vem sendo construído no sentido de diminuir, fragilizar a presença feminina e torná-la invisível, era mesmo fisicamente, porque a gente ficava dentro de casa, né? O lar é o seu espaço. A minha mãe, que era professora, quando eu nasci, eu sou a terceira filha, então ela deixou de lecionar, ela abandonou a escola. E ela se arrependia muito disso e dizia exatamente isso, que além da sua independência, que se conquista com o trabalho, a sua realização, ela dizia, há um outro dado, é que eu passei a ser, antes de me casar e ter os filhos, eu assinava onde eu fosse, no hotel, numa compra, professora, profissão, e depois passou a ser do lar. E eu me lembro que havia pessoas que diziam, profissão doméstica, quer dizer, o espaço é este, diminuto, quieto, calado, dentro de casa. E sair disso não é um processo simples nem fácil. Sair disso para um espaço que é mais masculino, como você diz, como é o Poder Judiciário, a dificuldade é maior. E tanto hoje, a gente sabe, no espaço público, no espaço estatal, quanto nos espaços particulares mesmo, por exemplo, chegar à direção de uma empresa, chegar à condição de proprietária de uma grande empresa, chegar a cargos de presidente de um poder, não é situação simples. Eu imagino o que, por exemplo, a ex-presidente Dilma sofreu, porque era mulher. Não era só por isso, e claro que as dificuldades do exercício desses cargos é enorme, na complexidade de uma sociedade como a nossa, mas ser mulher nesta sociedade e estar em igualdade de condições realmente é muito difícil. Só para lembrar, e aí é um dado específico, Gisele, o princípio mais vezes citado na Constituição Brasileira, de 1988, é o da igualdade, que é lembrado desde o preâmbulo, desde o início. Nós, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para formar uma sociedade livre, justa e solidária. A igualdade vem desde o início dos direitos fundamentais. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas o Constituinte brasileiro repete tanto a igualdade porque a chaga mais grave no Brasil é o da desigualdade. Desigualdade de homens e mulheres, desigualdade de brancos, pretos, amarelos, como se alguém aqui fosse, né, de uma cor só, que não somos coloridos mesmo, todos nós temos a identidade produzida por uma soma de civilizações várias, e mesmo com essa ênfase dada ao princípio da igualdade, o Constituinte brasileiro foi além. Em 1988, estou falando de 32 anos atrás, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à igualdade. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Quando a Constituição foi promulgada, em 1988, este dispositivo, esse artigo virou uma brincadeira. Eu escutava assim, quer dizer que todos são iguais, agora homens e mulheres precisam de ser anotado que são iguais? Por que você precisa de falar da igualdade de gênero, igualdade de religião, igualdade... Nós não podemos tratar com discriminação nem com preconceito, porque a Constituição não permite. E, no entanto, se trata. Mas por que teve que falar das mulheres? Porque a desigualdade é tão grande contra mulheres que precisou de um constituinte expressar isso, mas expressar, deixar com todas as letras. E você diz, 32 anos depois, neste processo que nós estamos vivendo esse ano, na pandemia, nós tivemos, nos primeiros 4 meses, Gisele, um aumento de quase 40%, 38 e tanto por cento, da violência doméstica contra a mulher.
Então, é mais do que o preconceito. A minha busca e minha luta, que tem sido permanente pela igualdade, é exatamente porque a desigualdade gera violência, ela é praticada, não basta a pessoa ter preconceito contra nós, mulheres, contra o negro, contra o homossexual, contra o índio. Ele nos olha como se nós fôssemos inferiores e age com violência contra nós. E aí eu estou falando de violência física, no caso da violência doméstica, violência psíquica, violência econômica, violência de toda a natureza. Mas nos primeiros 4 meses, de março até julho, nós temos, estatisticamente, a tal ponto, que aí era uma coisa gravíssima, porque, como nós começamos dizendo, neste período de pandemia havia questões novas, sem respostas prontas para a gente apresentar, que a mulher teve de ficar em casa por causa do isolamento nos primeiros meses, todos nós tivemos de ficar, na medida que podia ficar, mas a mulher que era agredida ficava com o agressor e não podia sair para denunciar. O Conselho Nacional de Justiça convidou algumas entidades da sociedade civil e nós criamos, então, um movimento que é de a mulher ir até a farmácia e ela podia ser com batom, com a caneta que for, uma marca vermelha na mão e ela mostrava para essa pessoa, para que ele pudesse pedir a presença onde tivesse Brigada Maria da Penha, onde tivesse a polícia, o que fosse, porque ela não podia nem dentro de casa, não tinha como. Se ela denunciasse, ela seria mais agredida e podia ser assassinada. Quer dizer, nós estamos no século XXI dizendo para alguém, você não pode matar a outra só porque ela é mulher. E é exatamente essa circunstância. Então, nós temos uma questão de desigualdade no Brasil, de preconceito, de machismo, que se acaba acontecendo contra mim, que sou juíza, contra uma promotora, contra um advogado, imagina contra a mulher que é dependente financeiramente, que é dependente emocionalmente, que é dependente por causa do filho. Então, nós temos um quadro ainda que temos muita coisa a fazer ainda para chegarmos, não à igualdade, que é uma situação em que você mantém um status adquirido. Eu digo que a luta nossa de mulheres é para nós lutarmos pela igualação, que é um movimento de conquista de igualdade, de direito e de fato, porque de direito nós temos. Quando se é denunciado, hoje nós temos uma belíssima lei, que é a Lei Maria da Penha. Exato. Mas nós precisamos de fazer com que as pessoas acreditem nisso. E eu fico com a impressão, e aí eu realmente não tenho estatística, mas eu fico com a impressão que nos últimos tempos isto cresceu e que as pessoas hoje perderam a cerimônia que alguns anos teriam de dizer que acha que mulher não deve ser escritora, mulher não deve ser professora, mulher não deve ser... mulher juíza. Eu canso de ouvir, as mulheres juízas são mais rigorosas, porque nós não temos nenhum tipo de afeição por deixar de lado as coisas. Porque é isso mesmo, nós fomos criadas, educadas, para prestar atenção na comida que está no fogo, no menino que está chorando, no mais idoso que está precisando de alguém. Então, nós não deixamos muito as coisas de lado. São centralizadoras, talvez sejamos em sofrimento de nós mesmos. Melhor seria deixar as coisas de lado. Não é assim que nós construímos a vida. Então, eu acho que a questão da igualdade, no meu caso específico, eu sei que há o preconceito, é difícil mesmo. Eu lembrava há pouco o meu encontro com a ministra Sotomayor da Suprema Corte Americana, e ela me perguntou, e o número lá é maior de mulheres do que aqui no Supremo Tribunal, se havia aqui alguma dificuldade para falar, porque ela lá teria uma presença muito maior dos homens falando. E por isso ficou também muito divulgado que, numa determinada circunstância, até não foi comigo, foi com a minha colega, que um ministro, ela começou a falar e um ministro ingressou. Eu falei, mas os outros homens falaram, não teve a parte nenhum. Por que tem que apartear a mulher? Não é que não se possibilite o aparte, não tem problema nenhum, mas em igualdade de condições. Né? E há um dado que hoje é verdadeiro. As pessoas sequer
Sim. Os homens que têm um preconceito, eles não acham, você conversa com pessoas que estão muito cientes, ou eles se acham cientes, de que Exato. eu tenho 3 filhas. Eu digo, meu avô tinha 5. Alguém acha que ele achava que homens e mulheres são iguais? Que uma mulher podia dirigir? E o preconceito, Gisele, passa no olhar, não é nem na palavra, não é? Eu hoje tenho lutado para mostrar isso. Gente, nós garantimos a liberdade de expressão no direito como garantia da liberdade, porque a expressão pode não ser um exercício de liberdade, pode ser uma ameaça, pode ser é pela palavra. É libertação, e você escraviza também pela palavra. Então, com o preconceito é isso. E essa dificuldade é de uma sociedade na qual eu estou engajada. E eu sei que pessoas que têm menos oportunidade, ou que tiveram menos oportunidade, especialmente na educação, o mesmo conhecimento que outros, claro que estão em desvantagem até socialmente, porque até para reagir e impor o seu direito, é preciso que ele saiba que tem direito, é preciso que a mulher saiba que ela tem direito à dignidade tanto quanto qualquer outra pessoa, seja ela lavadora de papel na rua, seja ela uma juíza do Supremo. É igual, não pode ter diferença mesmo, porque você não tem dignidade humana num outro patamar. E, nesse sentido, é que eu acho que nós temos ainda uma questão social. Eu acho, Gisele, que na década de 60, eu acho não, eu estou contando um caso, na década de 60, Lyndon Johnson entrou na faculdade de Direito de Washington, numa faculdade na qual havia apenas negros estudando, e perguntou a eles, como presidente norte-americano, vocês têm um curso igual ao de faculdades onde só há alunos brancos. Vocês têm o mesmo programa, vocês têm o ensino com a mesma exigência. Vocês acham que terão as mesmas oportunidades que os brancos? Ao que os alunos responderam que não. E aí ele buscou, então, pôr em prática o que era inicialmente pensado, parece, pelos programas do Kennedy, que é a ação afirmativa, sistema de cotas, que é um dos instrumentos de ação afirmativa, que eu canso de dizer, não é o mais democrático. O mais democrático seria não precisar de pôr cota para ninguém. Mas para você chegar a esta situação, você tem que passar por esta ação afirmativa. E hoje eu tenho trabalhado no sentido de que, mais do que ação afirmativa, agora, o momento para nós mulheres é de ter um degrau acima, é passar por uma ação transformativa. É preciso que a sociedade transforme e não nos tolere no sentido da tolerância que a gente hoje vem pedindo para as pessoas, mas tolere no sentido de meio que suportar. A gente aguenta, faz de conta. Não, é aceitar legitimamente, sabendo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, e que o exercício de alguns cargos é ônus, não é só bônus, muito diferente disso. Como dizem as placas de caminhões nas estradas, quem vê os golos que eu tomo não sabe os tombos que eu levo. Não é bônus, não. Não acho que ser um presidente de um Supremo Tribunal é algo simples, fácil. Não acho que ser presidente de um Tribunal Superior Eleitoral nos dias de eleição seja tarefa fácil, não é, não. É de ficar sem dormir, é de não ter momento para comer, é de se preocupar com o Brasil inteiro, é de saber que este compromisso me deixa indona da minha vida. É ônus, mas é um ônus que outras pessoas já passaram, que nós temos que passar, e todo mundo tem que contribuir. Não é? No condomínio político chamado Brasil, ser síndico nunca é a melhor situação quando você é tão comprometida e quer que as coisas deem certo. Mas tem que ser exercido. Então, eu acho que nós, mulheres, e quando se convida tanto a que as mulheres participem, por exemplo, da vida política partidária, com eleições, eu fico vendo que nós, em Minas, tivemos a Mieta Santiago. O Drummond fez até um poema para ela,
porque foi a primeira mulher que, em 1928, encontrou no dispositivo da Constituição de 1891, só votavam homens, né? Nosso direito ao sufrágio é de 1932, e ela, em 1928, disse, mas a Constituição não me proíbe de votar. E, por causa disso, ela entrou em juízo, conseguiu o direito de votar, e no poema do Drummond, para Mieta Santiago, ele termina dizendo, né, o funcionário se endoideceu. Não, Minas endoideceu. Ele fala, sendo amigo dela, assim, as pessoas iam olhar como mulher votando, e ele fala no poema, mulher sendo senadora, presidente da República, o bairro Funcionários, que era onde ela morava, o Funcionários enlouqueceu. Não, Minas enlouqueceu. Porque era isso, era tão inusitado, tão fora de propósito, e foi a luta da Mieta Santiago que fez com que a primeira mulher, Alzira Soriano, no Rio Grande do Norte, se candidatasse depois, pudesse ser candidata, e aí se abre a luta pelo sufrágio feminino no Brasil de uma forma efetiva. Mas foi uma mulher que teve que, não aceitando ser tratada de maneira não apenas diferenciada, mas de uma forma inferiorizada, fez com que a luta se estampasse, deixasse, portanto, a invisibilidade desse processo. Eu acho que nossa obrigação, e não quero só o país do futuro, quero ser feliz agora, porque garantia eu tenho dessa vida. Se tiver outra, bacana. Pois é. Ministra, mas é só para acrescentar o que a senhora disse, né, em relação ao momento que a gente está vivendo, que eu imagino, né, o que a senhora passa até hoje, lógico, porque eu acho que essa é uma característica do machismo, ele é forte na nossa cultura, e acho que continuar por muitos e muitos e muitos anos, porque é uma coisa cultural, infelizmente. Mas eu acho que talvez essa administração atual em que a gente tem um homem machista, homofóbico, racista, eu acho que isso também contribui, eu acho que corroborou muito. Essa administração, ruim, né, Gisele? junto Todo com a exemplo pandemia. ruim autoriza os outros a falarem. E o exemplo ruim autoriza que outras pessoas façam, infelizmente. Autoriza, né, porque, na verdade, ninguém tem autorização para tratar de maneira diferenciada. Mas isso. Alguém que tivesse esse germezinho do preconceito, na hora que vê que o outro fala, acha que pode também. Exato. E que pode ser mais violento, e que pode ser mais grave, portanto, a fala. Evidente. Exato. Isso tudo é muito triste. Eu acho grave, acho que nós, mulheres, precisamos mesmo de dizer que nós temos uma Constituição no Brasil na qual está estampado que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Portanto, é preciso que se dê cumprimento integral e que nós saibamos que não há nenhuma possibilidade de continuarmos, não como algumas vezes me disseram na vida, não, porque vocês são uma minoria silenciosa. Não, nós somos uma maioria silenciada. Nós fomos historicamente silenciadas e não queremos ficar em silêncio. Nós temos direito à voz, como os homens têm direito à voz, como a criança hoje tem direito à voz, como o idoso tem o direito à voz, e é preciso que a gente preste atenção em todo mundo, porque somos todos mesmo iguais. A maneira do Ferreira Goulart, né? Somos todos iguais, ele falava para os latinos, mas vale para toda forma de preconceito e desigualdade. Ele dizia, somos todos iguais, não porque seja o mesmo o sangue que no corpo levamos. O que é o mesmo é a forma como derramamos. Somos iguais. Somos iguais. Ministra, e falando em sermos iguais, na pesquisa, para nós podemos conversar com a senhora nessa biografia incrível, né, e extensa, eu li algo que eu considerei surreal e que me corrija se eu estiver errado em relação a essa informação. É verdade que a senhora foi a primeira mulher a entrar de calças no Supremo, e isso já eram os anos 2000? Eu fui a primeira mulher porque eu via algumas mulheres sendo barradas, porque no Supremo não se admitia, e aí um pouco isso que nós acabamos de dizer,
o guarda lá fora barrava até a senadora, se fosse o caso. Para ele não podia entrar de calça comprida, tinha o traje para se vergar ali. E eu achei que, ao invés de mudar e ficar tentando mudar regimento e nada, era mais simples o seguinte: se me barrarem, não tem sessão. Então, eu fui de calça comprida. Pronto, no dia seguinte, as jornalistas podiam ir, todo mundo podia ir, acabou. Todo mundo podia ir. E diante disso, Gisele, a gente até conversa muito sobre isso, né? Eu e Gisele, a gente tem muitos papos a respeito do feminismo, e a militância, ela é muito criticada, né? Dentro do nosso país e dentro do mundo. E quando a gente entende uma ministra, né? Uma pessoa que está aí à vista de todos, fazendo uma militância que muitas vezes é por atitudes, a gente vê mudanças que são de pequenas, mais significativas a enormes. Então, quando a militância é criticada, quando uma feminista ou uma mulher líder na militância é chamada de feminazi, o que a senhora acha a esse respeito, a esse desrespeito com a luta, né, por essa maioria silenciada, como bem disse a senhora? Acho que nós mineiros temos alguma coisa. Eu sou geraizeira, eu não sou mineira como vocês, porque Minas e Gerais têm características muito diferentes. Eu sempre digo que eu aprendo, eu vim com 10 anos de idade para BH, mas eu aprendo com os mineiros, porque mineiro tem um jeito muito bom de fazer as coisas sem falar e acaba fazendo o que ele quer. O geraizeiro, como nós vivemos num descampado, que é o norte de Minas, a gente não tem essa malemolência, esse jeito de poder não apresentar tudo de maneira estampada, escancarada, né? Que eu acho que o mineiro tem. Mas eu acho que nós, mulheres, temos que aprender essa mineiridade no sentido de que nós temos de fazer alguma coisa para mudar este quadro, que é um quadro de violência. É o contrário do direito e da justiça. Você vê que quando uma mulher é agredida pelo companheiro, pelo marido, pelo filho, seja lá por quem for, ela fala, o jornalista pergunta, e aí, como é que a senhora ficou? Ela fala, eu fiquei indignada, porque você é ferida na sua dignidade, independente de outras feridas até físicas. Você veja o seguinte, que o princípio mais importante do direito contemporâneo no mundo, desde a Segunda Guerra Mundial, onde tantas atrocidades foram cometidas, surgiu e foi posto como lei e lei fundamental, que é a Lei Fundamental de Bonn, que é a Constituição alemã, o princípio da dignidade humana, para que nunca mais se repetissem perversidades e atrocidades contra o ser humano. E a dignidade humana significa exatamente isto, que é o sentimento que você tem de respeito ao que é justo para você dentro da ordem estabelecida. Quando a mulher é agredida, ela é muito comum eu ouvi-las dizer isso. Eu fiquei indignada, a senhora não sabe o que é isso, você é ferido no que é a essência do direito contemporâneo no planeta Terra. O princípio mais importante do direito constitucional, o princípio mais importante dos direitos humanos hoje. Então, nós estamos sendo atingidas nisso, e não dá para eu imaginar que porque a mulher foi agredida em Ananindeua, ou em Buritis, em Minas, ou que eu não estou vendo, que eu não estou sendo agredida. Porque é isso que a Gisele acaba de falar. Isto forma um caldo cultural que vai se tornando mais denso e forte. Então, quando uma mulher sofre um ataque, eu estou sendo arranhada ou ferida na minha cara, na minha face. E eu sei disso e acho que o que dizem que é feminismo, ou feminazio, ou seja lá o que for, a mim interessa pouco, porque também se eu não falasse nada, eles iam criticar do mesmo jeito. Porque quando você não fala, aliás, eu não nasci mesmo para ser boazinha. Se há alguma coisa que no meu enterro ninguém vai falar, é que eu fui boazinha, nunca fui. E ser boazinha não significa ser respeitada, como eu canso de dizer para algumas, que eu até tenho amigas que são super disciplinadas e comportadas, não são respeitadas só por isso. Não se respeita alguém que não reivindica os seus direitos, porque essa conquista não é de nenhuma de nós. Mas eu acho que nós temos o dever
com quem está perto da gente, que não tem a possibilidade de ter voz, e principalmente com quem vier depois, de deixar para eles que eu posso não ter mudado o mundo, mas o mundo não me mudou. Naquilo que eu acredito e que é da essência do humano, não conseguiram fazer com que eu fosse amordaçada nisso, né? Então, nesse sentido, eu acho que incomoda pouco, eu não presto muita atenção, porque também se a gente for prestar atenção nesse tipo de coisa, ela pode, numa hora ou noutra, ou exigir respostas que acabam gerando reações, e a forma que eu tenho de fazer é mineiramente, fazendo com que as coisas aconteçam. O mais é isso mesmo, é o modelo que vai ficar, é o exemplo que vai ficar. Ministra, mais uma última coisinha, que a gente já está quase aqui no nosso tempo já limite, conversa muito gostosa e o tempo passou assim rapidamente. Trazendo agora, vindo um pouquinho para nossa, saindo um pouquinho desse assunto e trazendo um pouquinho para o assunto, voltando um pouquinho da pandemia, a gente sabe que a senhora também foi acometida pelo Covid e outros ministros e vários políticos. A senhora atravessou essa situação também. Eu queria que a senhora deixasse aqui um conselho para a população e o que a senhora acha disso, o que a senhora aconselha a população nesse momento tão complexo para a gente seguir a sua orientação. Qual que seria uma posição sua? Olha, eu acho que é preciso ter muito cuidado mesmo com a gente e com o outro. Quer dizer, responsabilidade não é alternativa, é a única forma de a gente conseguir viver com os outros, e a gente pede responsabilidade do outro com a gente e também da gente com o outro. No meu caso, eu fui acometida, a gente sabe dia, hora e local, porque eu cumpri rigorosamente todos os protocolos de distanciamento, até de isolamento, mas eu tive que ir ao tribunal para algumas sessões, e, portanto, no meu caso, nós sabemos exatamente quando foi, onde foi e em que condições. Essa não é uma doença boa, mesmo eu não tendo tido sintomas, mas esta não é uma doença boa, porque a insciência sobre ela é grande, até da parte da ciência. Por isso mesmo, a gente não sabe sequelas, consequências, nem nada. Algumas coisas vão surgindo neste tempo, mas, principalmente, eu acho que o que ela deixa de lição já nestes meses é que, primeiro, nós estávamos levando uma vida muito irresponsavelmente com a gente mesmo e com o outro, e que este é o primeiro dado que a gente precisa de prestar atenção. Fomos acometidos por uma pandemia, isto gerou um pandemônio, como eu digo, e nós não temos respostas prontas para esta nova etapa que virá. Não acho que vai ser um novo normal, acho que é uma outra fase, e é isso mesmo. A vida é feita desse jeito, quando vem essas circunstâncias, nós temos que inventar uma nova convivência, uma nova forma de viver, para superar e não permitir que outras situações como essa surjam, e se vierem, como teremos condições de enfrentar novas situações. Então, primeiro, eu acho que é preciso que tenha cada vez mais governos conscienciosos, empresariado escrupuloso e cidadãos responsáveis. Responsáveis consigo, responsáveis com os outros. É preciso que se leve em consideração que o conhecimento adquirido pela humanidade, neste caso estou falando da medicina de evidência, não é acaso e não pode ser negado a quem quer que seja. Imaginar que achismo dá certo em matéria de saúde é uma inconsequência. Então, eu acho que isso é o que precisa de cada cidadão ter em mente para si e para o outro, no exercício dos seus cargos públicos ou no espaço particular, na sala de aula, na aula virtual, em quem ensina e quem aprende. Este é o primeiro dado. O segundo, sobre uma parte do que nós conversamos, é que acho que cada vez mais essa pandemia deixou claro também que
nós somos humanos porque temos essa capacidade de conversarmos. Quando eu era menina, Gisele, outro dia eu lembrava uma pessoa, cansava de ouvir minha mãe dizer assim, fala baixo que as paredes têm ouvidos. E a gente falava. Hoje, eu já vi um dos meus sobrinhos falar para o filho, fala alto que os ouvidos têm paredes. Um não escuta o outro. Sim. Então, é preciso que a gente tenha essas prosas, porque é da conversa que a gente traz a união e é do diálogo que ou eu me afirmo naquilo que eu pensava, ou eu mudo porque o outro me convenceu que o que eu estava pensando não era o certo. Mas eu não tenho como me aperfeiçoar sozinha, isoladamente, soberbamente. O outro é a minha necessidade. Eu sou o que me falta e que ele me completa. Eu acho que a pandemia também deixa isso muito patente. E a terceira e última observação que eu faria, pela questão feminina, é um pouco o que a gente quer. E eu citei há pouco Cecília Meirelles, e como nós estamos na Flipossos, eu queria deixar a mensagem dela, que ela dizia, já fui loura, fui morena, fui Alice e Beatriz, fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. Eu quero muito que todas as meninas do mundo possam ser o que elas querem. Com certeza, ministra, que honra. Eu ia mesmo perguntar para a senhora alguma citação poética ou literária para a gente encerrar essa nossa conversa tão maravilhosa e, assim, agradecer imensamente por a senhora ter sido a pessoa que nos deu a honra para encerrar essa primeira versão do festival virtual. É a primeira vez que a gente está fazendo um trabalho dessa grandeza totalmente no virtual. Agradecer ao nosso parceiro aqui de Poços de Caldas, que é uma plataforma de EAD, uma empresa ligada à educação, que foi parceiro e que aceitou com a gente esse desafio de trazer para o mundo virtual esse evento dessa grandeza. Tivemos, ao longo desses 5 dias, em torno de 200 convidados, 3 salas virtuais, 50 editoras fazendo parte da feira virtual, e a senhora fecha com chave de ouro essa programação intensa e maravilhosa que nós tivemos ao longo desses 5 dias. A honra foi minha, Gisele, tenho certeza, todos os senhores que contribuíram para que desse certo. Eu ando com a saudade retada de abraços e beijos, na verdade. Eu vou todos nós estar nos lugares e de abraçar as pessoas, mas eu sei que tudo é fase, as coisas passam, e acho que eventos como esse são esses espaços, e há uma outra fala, já que eu citei essa que eu adoro, da Cecília Meirelles, e ela fala assim, quando fala da vida e da importância da vida, ela fala exatamente isso, que não há vida no mundo que não tenha importância. E eu acho que até isso que nós estamos passando, talvez tenha a importância para os que vierem e que virem como é que nós chegamos a isso e como nós fomos capazes de sair disso. Então, o exemplo não é o de acontecer uma pandemia, é que nós fomos capazes de vencer e deixar o exemplo de que a luta vale a pena, a luta pela vida sempre vale a pena. Com certeza, ministra, a luta continua, né? E foi muito bom, né, Calô? A gente ter vivido esses 5 dias aqui intensos, tantas atividades. 5 dias falando do que é o bom, que é a literatura. Que é maravilhoso, que é a literatura. Exato. Enfim, que é a libertação, como eu digo. Que é o que nos move, é a liberdade. O ser humano caminha pela libertação. Com certeza, ministra Carmen Lúcia, a palavra é arrebatamento. Nós estamos arrebatadas pelo seu conhecimento, e especialmente pela sua generosidade em nos ensinar tanto em tão pouco tempo. Eu tive a honra de ler só um dos seus livros, que é O Direito de para Todos, que fala de uma forma, acho que poética, quase, né? Da Declaração dos Direitos Humanos. E eu acho que o título desse livro, hoje eu entendo melhor ele, porque isso é a senhora, direito de para todos, né? A senhora falou tanto em igualdade aqui, que dá para ainda entender melhor, porque a escolha desse título.
E a gente pede para que a senhora fale mais, esteja onde está por muito tempo, publique mais livros e que possa nos ensinar tanto. Muito obrigada por nos representar como mulheres e por representar o nosso país. Obrigada, minha querida Carmen Lúcia. Mais uma vez, é uma honra ter tido a senhora aqui conosco e encerrar esse festival que tão complexo de ter realizado, mas eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanharam ao longo desses 5 dias, com certeza ficaram felizes e puderam acompanhar muito conteúdo, muita coisa boa, e vários países acompanhando a gente, inclusive. Ministra, mais uma vez, muito obrigada, ministra, e que a gente tenha a oportunidade de estarmos juntas em Poços de Caldas o ano que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos tomar um café. Muito obrigada. Vamos. Obrigada. Obrigada mais beijo, uma vez. minha querida. Parabéns pelo evento. Tenha certeza que, se depender de mim, durante muito tempo nós teremos Flipossos. Com certeza. Obrigada, que honra. Um beijo para a senhora. Beijo, saúde e sorte para todo mundo. Tudo de bom para todos nós. Obrigada, querida.